Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações diretamente do campo de batalha, aí, temas de prova de certificação, temas que se aplicam bastante aí no dia a dia de quem trabalha com banco de dados Oracle. E hoje o tema específico é sobre Exadata, a gente vai falar um pouquinho aí sobre um cenário real de um projeto de expansão, uma dúvida que eu recebi de um cliente de consultoria recentemente, onde a gente está fazendo uma expansão de storage de Exadata, e é uma dúvida muito comum e eu quero trazer alguns contextos, né, alguns elementos aqui que a gente precisa saber para a gente poder entender como que o Exadata funciona, o que é suportado, o que pode, o que não pode. Beleza? Se você está gostando dos vídeos aqui do canal, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, fique ligado que toda semana está saindo vídeos novos aqui no canal da DBOCM para poder te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. Então vamos lá, pessoal. Primeiro aqui que o assunto é Exadata, né? Se você não sabe o que é disco HC e EF, a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre algumas particularidades dos tipos de storages que nós temos dentro do Exadata e como que você pode estar utilizando esses tipos de storage, tá? Uma dúvida muito comum que eu quero realmente trazer para vocês o que é possível de forma permanente, de forma temporária, para que você sempre tenha o seu ambiente nas boas práticas, para que o seu ambiente esteja numa opção suportada pela Oracle, que não tenha riscos de indisponibilidade e etc. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, né? Um assunto aqui a gente está falando de Exadata na parte de expansão de storage, tá? Então vamos fazer uma simulação aqui, tá? Como se a gente estivesse simulando uma expansão de storage. Vamos imaginar que a gente tem um Exadata X7, tá? Com discos Extreme Flash. Quais são os tipos de storage que nós temos no Exadata, né? Acho que a primeira coisa, se a gente abrir o datasheet atualmente, né, do Exadata, por exemplo, o X8, a gente vai ver basicamente três tipos de storage, tá? É o HC, que é o High Capacity. O HC, que basicamente é o disco High Capacity. Então, nós temos esse primeiro tipo de storage. Nós temos um segundo tipo de storage, que é o EF, que basicamente é o Extreme Flash. Tá? Então, nós temos esses dois tipos e nós temos um terceiro tipo de storage também, que ele é um tipo de storage mais novo, né? Que é o XT. Tá? O storage XT. Que basicamente é um tipo de storage onde ele deve ser utilizado aí, ele é o Extended Storage Server. E quando a gente está falando do XT, ele é um storage que ele tem um custo mais baixo, né, e que ele deve estar sendo utilizado, né, para dados aí mais lentos, tá? Então, se você realmente quer performance, você não tem que utilizar a opção XT. É uma opção, normalmente, que você pode adicionar para criar um disk group para dados realmente que não tem a necessidade de você ter uma performance e que você tem um storage de Exadata, sim, mas de uma forma um pouco mais barata, né, a baixo custo e com um tipo de dado que normalmente tem que ser mais lento, tá? Então, a primeira coisa, a gente entender que nós temos esses três tipos de storages, né? O HC, o EF e o XT. E a gente está falando aqui de um Exadata, no nosso exemplo aqui, né? De um Exadata X7, tá? Onde você tem, vamos botar aqui um X7-2, né? Que ele pode ser com 2 núcleos no processador ou com 8 núcleos, né? É uma opção que nós temos no momento da compra. E aí, quando você está fazendo uma aquisição de um Exadata, você tem a opção de escolher, né? Qual que é o tipo de storage? É um ambiente super crítico, eu quero deixar realmente com a maior performance de storage possível. Cara, você vai escolher o Extreme Flash. É um banco de dados realmente produtivo, muito grande, mas o Extreme Flash está muito caro. Cara, a opção de High Capacity ela é bem interessante porque tem algumas features de storage do Exadata, né? Onde você vai ter também uma parte de flash
que ele vai ser utilizado de acordo com as features, tá? Então, o High Capacity, na maioria dos casos, ele atende perfeitamente, tá? Então, é uma opção mais comum que nós temos de ver aí. E se for realmente uma expansão onde você precisa ter um disk group com discos um pouco mais lentos, não tem tanta necessidade de performance, você pode ter o XT, tá? Esse exemplo que a gente vai estar falando, vamos falar com o X72 aqui, Extreme Flash, tá? Então, vamos colocar aqui que nós temos, por exemplo, 2 DB nodes. Vamos colocar aqui, ó, Database Servers. E que nós temos 3 Storage Servers. E aí, pessoal, nós temos a opção de, nesse cenário específico de Exadata, né, nós temos a opção de trazer um storage novo, né? Vamos colocar que nós temos realmente a questão aí de estar com a questão de disco já no gargalo, de precisar crescer a parte de storage, e como que a gente faz, né? O que eu quero trazer aqui para você? Você pode fazer uma expansão de storage, e aí mesmo sendo o modelo X7, cara, você consegue adicionar um storage X8, tá? Lembrando, se você tem o Exadata X8 tradicional com InfiniBand, o X7 tradicional ele vai estar com o InfiniBand tradicional, e no X8 nós temos opções de você vir com o X8M, né, que é o ROCE, tá, que ele substitui o switch InfiniBand. Então aqui a gente teria uma opção de storage X8, tá, e nessa opção de storage a gente pode adquirir mais 3 storage servers, tá. Quais são as possibilidades que nós temos aqui, pessoal? Como o nosso disco aqui é de flash, o que a documentação diz, tá? Eu sempre gosto de trazer o que a documentação diz para que a gente consiga realmente entender que, cara, primeira coisa é entender o que é suportado, cara, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar, não adianta a gente querer instalar um Android no nosso iPhone. Cara, não é suportado, a Apple não suporta isso. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender o que a Oracle suporta a nível de expansão de storage. E até trouxe alguns trechos aqui da documentação de um white paper aqui da Oracle, tá? Onde ele fala de princípios básicos e boas práticas de ASM Storage Expansion, tá? De uma expansão. Se os discos forem de tipos diferentes, quais são os tipos diferentes de discos? HC de High Capacity, EF de Extreme Flash e XT de Extended Storage. Esses são os tipos de storage que você vai ter tipos de discos. Quais são os tipos de discos? São os discos tradicionais ali, né, que nós temos, por exemplo. Você pode ter um storage aí com disco SAS, tá? Então, esse é o padrão que nós temos, tá? E você pode ter discos com flash, cara. Então, é importante que você entenda primeiro qual que é o tipo de storage que nós temos, tá? Então, hoje, na versão atual do X8, o que nós temos a nível de disco, né? Vou até colocar isso aqui para vocês vocês consigam entender, né? De forma bem clara. Quando a gente está falando do HC, você vai ter discos de 14 teras de 7.200 RPM disks, tá? Então, a gente está falando basicamente desse tipo de storage. Lembrando que, quando a gente está falando de high capacity, você também vai ter uma parte de flash, tá? Então, você vai ter uma parte de flash, onde você tem, dentro do storage, né? Você tem 4 NVMe PCI flashcards, tá? Então, dentro do storage HC, deixa eu até colocar isso aqui. Ele tem 4 NVMe PCI flashcards, beleza? Então, para vocês entenderem realmente a versatilidade, né? E aí você pode usar o Exadata Smart Flash Cache, tá? Para você conseguir utilizar alguns dados específicos com o algoritmo do Exadata Smart Flash Cache, né? Ele consegue utilizar essa questão dos PCI flashcards, né? Que realmente são discos bem mais rápidos. Quando a gente está falando, pessoal, o Extreme Flash, tá? O que nós temos? Nós temos o dobro de flash, tá? Então, quando a gente está falando da parte do Extreme Flash, nós temos aqui, ó, 8 6.4 Flash Accelerator PCI Flash Drives, tá? Então, realmente é algo muito mais rápido. Você tem
o dobro de flash que você tem aqui e você não tem os discos tradicionais, né? Então é importante a gente falar que você não tem esses discos de 14 aqui, esses aqui são discos SAS, tá? Você não vai ter esses discos SAS de 14 teras, então você vai ter menos espaço, mas você vai realmente ter uma performance muito superior, tá? Então esses são pontos que a gente precisa sempre estar atento de entender qual que é a configuração de hardware. E tudo isso a gente define na hora da venda ali, na hora que está sendo adquirido o seu storage, você realmente vai ter que escolher o seu tipo de disco. Então é importante que você entenda esses elementos. E aí, pessoal, quais são os princípios, né? Se os discos realmente tiverem diferentes tipos, tá? Se você tem um disco SAS e tem um flash drive, os flash cards aqui, por exemplo, um disco de flash, cara, você deve ter um disk group separado para isso, tá? Se você tem uma máquina que tem diferentes drives, tipos de discos, né? Flash versus disco, por exemplo, um novo disk group deve ser criado, tá? Então, o que a documentação da Oracle diz? Que você deve criar um novo disk group. Você não vai conseguir realmente adicionar. E aí, se você realmente tem um cenário específico, né, de discos atuais com a questão do flash, né, se você está adicionando discos novos aqui, ó, HC, que são os high capacity, são os discos SAS, você precisa de fato criar um disk group novo. E quem fala isso não é o Guilherme, não é a DBOSM, é a Oracle, que realmente é a dona do produto, ela que tem que estar homologando. E eu quero trazer para vocês até essa imagem para que possa ficar de uma forma bem clara, né, do contexto aqui de como que funciona um processo de expansão de Exadata, tá? Essa é uma dúvida muito comum para vocês entenderem a possibilidade do que nós temos em mão. Então você está aqui, ó, com discos atuais, por exemplo, um X52 com Extreme Flash, tá? E aí você tem esse disk group aqui com 3 storages, e aí você tem que ter no mínimo 2 storages novos para criar um disk group novo com redundância normal, tá? Se você quiser redundância high, você precisa ter 3 storages, tá? Então é algo mandatório. E aqui nós temos a opção de realmente criar um novo disk group, tá? Então, se você está adicionando storages com discos de 14 teras no Exadata X5, que é Extreme Flash, você precisa realmente criar esses novos disk groups. Você precisa de, no mínimo, 2 storages para conseguir criar esse disk group novo. Então, você criaria um Data 2 e um DBFS 2, caso realmente tenha necessidade, e os discos atuais ficariam locais. Se você misturar esse tipo de disk groups, não é possível, tá? Se você tem qualquer dúvida a respeito disso, cara, recomendo que você abra um chamado na Oracle. Já participei de mais de 200 projetos de Exadata e realmente esse tipo de configuração não é feito, não é suportado e você realmente precisa sempre seguir as boas práticas. Ah, mas eu preciso colocar isso só de forma temporária para depois a gente conseguir retirar os discos do storage e deixar só os discos SAS e deixar o mesmo nome de disk group. Eu consigo adicionar discos novos só de forma temporária? Cara, não dá para garantir que o seu disk group vai ficar no ar. Não dá para garantir realmente que na hora do balanceamento de carga, de você ter um disco de flash muito rápido, outro disco muito lento, e ele vai estar distribuindo dados aí, fazendo redundância, cara, entre tipos de discos muito rápido e bem mais lento, ali, ao mesmo tempo, se isso vai congelar o seu disk group, se isso vai travar o seu Exadata, seu disk group vai cair, vai desmontar todo, tá? Então, realmente, é algo que é muito incompatível. A gente está falando de discos flash versus discos tradicionais. Cara, isso aqui é uma mudança bizarra. Você colocar isso dentro do mesmo disk group, cara, é algo muito arriscado. A documentação da Oracle fala que você não deve fazer isso, nem de forma temporária, tá? E você pode ter um risco de congelar o seu Exadata, você pode ter um risco de cair tudo e desmontar o seu ambiente, tá? Então eu queria trazer para vocês esses princípios, né? Primeiro, contextualizar aqui sobre um projeto de expansão, né? A gente simulando aqui realmente um cenário onde você tem tipos de discos diferentes, você tem tecnologias diferentes e o que é suportado, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então você consegue adicionar discos HC um Disk Group Extreme Flash? Não, isso não dá para fazer. Então você realmente teria que criar um disk group novo e fazer a movimentação. E na parte de movimentação você tem várias possibilidades, né? Você pode, se você tiver no Oracle 12, você pode fazer essa movimentação através de um Move Data File online, tá? Então dá para você mover
a grande carga dos seus dados de forma online sem nenhum tipo de problema. Caso você esteja na 11, cara, você pode utilizar uma estratégia de RMAN, de subir uma instância nova, de duplicar a sua base aplicando os arquivos para ter um mínimo de downtime. Você pode fazer uma estratégia de Golden Gate. Você pode utilizar diversas estratégias para poder movimentar esses dados, às vezes com zero downtime ou com minimal downtime, tá? Então é importante você pensar que realmente nesse cenário você vai ter que criar um disk group novo para conseguir fazer com que essa configuração funcione. Beleza? Então, isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, pessoal, contextualizar um pouquinho aí sobre esse cenário, né, de você adicionar discos em um Exadata. Sempre atente aos tipos de storage que nós temos, aos tipos de discos e a configuração suportada para que você não tenha problemas no seu projeto de expansão de Exadata. Cara, você quer que a DBOCN seja envolvida no seu projeto? Você está com uma expansão de storage, está com uma expansão de Exadata, está com um Exadata novo, quer fazer sua migração para o Exadata com o menor risco possível? Cara, nosso time de consultoria pode estar te ajudando bastante também nesses projetos. Se você tiver interesse, me chama lá no Instagram, @dbocm, que lá é o melhor canal para a gente poder bater um papo, consigo falar com você no inbox, mandar um áudio, etc. E a gente consegue realmente entender um pouco melhor a sua demanda, entender como que a DBOCM pode estar te ajudando, tanto com treinamentos ou com consultorias, que o nosso objetivo aqui é realmente sempre entregar o que tem de mais novo quando o assunto é banco de dados Oracle, tá trazendo soluções, resolvendo problemas e entregar resultados, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Se você ficou com alguma dúvida, cara, deixa sua dúvida aqui abaixo desse vídeo, me diz aí o que você achou e quem sabe uma dúvida que pode ser um tema aí das próximas lives. Se você é aluno, cara, coloca sua dúvida na comunidade, porque lá na comunidade a gente sempre privilegia quem é aluno. Hoje nós estamos com mais de 700 alunos para poder realmente ajudar ali de cada vez mais próximo, né? Seja com projetos reais, seja com temas de prova de certificação, mas para que você esteja à frente do mercado e seja um profissional disputado quando o assunto é banco de dados Oracle, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify. Então assine a DBOCM também por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até a próxima live. Valeu!